colocando diante de Ti tudo, Jesus, tudo que temos, que viemos Te ofertar o nosso melhor, o melhor da nossa adoração. Nós Te pedimos que o Senhor venha nos encher nessa manhã, nos encher da Tua presença, Pai. Oh, aleluias, fale com o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Você que chegou agora, ainda não cumprimentou quem está do seu lado, cumprimenta aí, nem que seja assim, ó, fala paz do Senhor Jesus, que todos sejam bem-vindos na casa de Deus, que possamos estar aqui nessa união, adorando ao Senhor com bastante alegria, cheios da unção, né? Nós já chamamos a presença do Espírito Santo, o Senhor já está aqui entre nós, que nós vamos adorá-lo e ofertar a Ele o melhor da nossa adoração. Amém? Quem aqui quer se alegrar na presença do Senhor Jesus? Glória a Deus. Nós vamos declarar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos nas palmas bem bonito para o Senhor Jesus? Você crê nisso? Que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando você for aí sair da sua casa, não fique com medo, não, amedrontado. Às vezes você que está aí assistindo, está com medo de sair de casa, de vir até a igreja. Creia nisso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se você carrega a presença de Jesus, não tema, porque é Ele quem te guarda. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem crê aqui que há poder no nome de Jesus? E é isso que nós vamos declarar. E quando você declarar, irmão, toma posse. Não seja dar a boca para fora, não. Mas declare já tomando posse dessa bênção. Amém? Então vamos nas palmas, bem bonito para o Senhor Jesus. Porque é no nome dele que nós vencemos. Nós colocamos, né, em ação aquela autoridade que o Senhor nos deixou de usar o nome dele. Então se tem algum mal assolando o seu corpo, a sua mente, a sua casa, é no nome de Jesus que você vai expulsar. Se tem alguma bênção que você precisa tomar posse, é no nome de Jesus que você vai tomar posse. Então, que nós vamos usar o nome de Jesus nessa manhã. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos para adorar mais ao Senhor. Jesus, nós declaramos aqui, através desse louvores, Pai, que nós cremos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. E também, Jesus, que nós podemos usar o Teu nome, porque é no nome de Jesus que nós vencemos. É no nome de Jesus, Pai, que as coisas acontecem. Oh, meu Pai, quando sairmos daqui, Senhor, quando acabar essa reunião, nós queremos colocar isso em prática lá fora, Jesus. Exercer o que aprendemos aqui, até mesmo através da palavra, que é o principal. Oh, meu Pai, que nós não venhamos, Senhor, sermos abatidos, Senhor, ficarmos desanimados pelas tribulações que têm vindo. Oh, Jesus, mas que nós venhamos permanecer no bom ânimo, da forma que o Senhor nos orienta. Oh, Pai, porque nós cremos que no nome do Senhor, Jesus, há tudo aquilo que nós precisamos. Pai, que no Teu nome há a autoridade necessária para mudar a nossa exercer o que a Tua palavra diz. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Pai, nós queremos pisar em todo mal que tem nos afligido nessa manhã. Oh, Pai, nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que entramos. Pelo contrário, Senhor, nós colocamos, Senhor, tudo diante de Ti. Colocamos a nossa casa, a nossa família diante do Teu altar. Colocamos as nossas finanças, tudo, Pai, que diz respeito a nós, nós colocamos diante de Ti. Porque cremos no nome de Jesus, nós cremos no que a Tua palavra diz, e ela diz que o justo viverá da fé. Oh, Senhor, que ao ouvir a Tua palavra, a nossa fé seja aumentada, Pai. Oh, Pai, prepara o nosso coração para receber aqui o ensinamento. Oh, Jesus, que nós venhamos sair com o nosso coração cheios da Tua presença. Oh, Senhor, nós estamos aqui, queremos Te adorar. Nós queremos Te bendizer, Senhor. Fala conosco. Oh, Pai, que possamos fazer desse louvor a nossa oração nessa manhã. Pai, que possamos Te ofertar toda a nossa adoração, apresentar a Ti todo o nosso louvor. Oh, Senhor, nós cremos que o Senhor já está aqui e tem preparado o nosso coração como uma boa terra para receber a semente. Tem preparado cada um de nós, Senhor, para receber a Tua palavra e colocar. Nada quer separar. Ah, mas isso é normal. Normal nada, isso é o Satanás. Ah, mas é normal uma ferida não querer fechar. Agora, do nada sai a ferida na pessoa
e não quer fechar, toma remédio, passa pomada, faz tudo que tem que fazer e não cicatriza. Isso tem coisa errada, irmão. E outra, pegou a família toda, todo mundo uma vez. Então nós precisamos entender. Aos domingos aqui na igreja Dona Benta, eu faço o seminário do Espírito Santo. Nesse domingo que passou, eu falei sobre discernir na família, todo mundo ficou desempregado. Ah não, pastor, mas isso é por causa do governo, isso é por causa disso, daquilo outro. Pode até ser também, mas se você orar sério a Deus, Ele abre uma porta boa e você entra e vai prosperar em nome de Jesus de Nazaré. Diga graças a Deus. Amém? Vamos para a Bíblia agora, Atos capítulo 4, a minha já está aberta. O que aconteceu? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles foram no templo e eles foram orar. A Bíblia diz que era a hora nona. A hora nona, eles chegam ali para orar. Quando eles chegam para orar, tinha na porta da igreja um homem que ficava todos os dias ali, na porta do templo. Mas ele não ficava para receber uma oração, para participar do culto, não. Ele ficava ali, por quê? Porque as pessoas que vêm à igreja, ou que vão à igreja, normalmente são pessoas amorosas, caridosas, né? E como ele tinha um problema, ele era coxo, não podia trabalhar, não tinha rendimento, então as pessoas davam dinheiro para ele, esmola. Então ele encontrou ali, né, um lugar para amenizar ou para minimizar o seu sofrimento. Então ele ficava todo dia na porta do templo, sentado ali, agachado. As pessoas passavam, davam dinheiro. E ele realmente tinha problema, não podia trabalhar. Só que o apóstolo Pedro e o João, como eram homens cheios do Espírito Santo, eles não acharam, irmãos, ali justo que alguém estivesse tão perto de Deus e não conseguisse entrar na presença de Deus, né? O rapaz só vinha até a porta e ele não entrava. Vocês sabem que isso é o quadro, é o retrato de muita gente, né? A pessoa, ela vem até a porta, mas não entra. É mais ou menos assim, ó. Ela gosta da igreja, se não gostasse não vinha até a porta. Quem está na porta ouve tudo que nós estamos falando. A Iris estava cantando aqui, ministrando. Quem está ali na porta vai ouvir também. Então praticamente ele participa de tudo, menos desse ambiente na presença de Deus. Mas por que ele não participa? Porque ali do lado de fora ele vai receber alguns benefícios também. Poucos, mas vai. E ele pode se acostumar com aqueles benefícios. Poucos, mas que já ajudam. O que as pessoas davam para ele na entrada? Esmola. Já ajuda, né? Para quem não tem nada. Diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Já é alguma coisa. Só que o apóstolo Pedro e o João, eles eram homens que tinham experiência com quem? Com Deus. E quem tem experiência com Deus, irmão, não aceita que alguém que tem tudo para entrar e para receber o que Deus tem preparado, quem tem experiência com Deus não aceita. E eles não aceitaram. Um dia chegando para a oração, a hora nona, lá estava o homem. E o homem olhou para eles esperando receber o quê? Esmola. Pedro com João olharam para ele e disseram: não temos prata nem ouro,
mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, que diz a Bíblia, era coxo desde o ventre de sua mãe. Todos conheciam. Ele não tinha, irmão, os membros dele eram já atrofiados, claro. Era desde o ventre da mãe dele. E Pedro então estendeu a mão, levantou, o homem saltou sobre os seus pés, se colocou em pé, e diz a Escritura que ele entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Que é isso que Deus quer, né? Quer que a pessoa seja completamente abençoada. E o homem entrou saltando e louvando a Deus. O que aconteceu? Depois disso, eu contei aqui isso para vocês, né, da Bíblia. Vocês falaram o quê? Glória a Deus. Mas os religiosos não falaram glória a Deus. Eles tentaram esconder o milagre e disseram, não, ele não era coxo, isso é mentira, não sei o quê. E quiseram interrogar o rapaz. Pedro se levantou e diz aqui, no capítulo 4, versículo 7, aí daqui para frente vamos ler. Versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram para Pedro e João, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então eles estavam sendo interrogados de um benefício que eles entregaram para uma pessoa. Os religiosos disseram, mas com que autoridade vocês fazem isso? Com que autoridade eu entro na casa de uma pessoa que está enferma e eu oro por ela e digo, Satanás, espírito de enfermidade, saia da vida dela? Porque de mim mesmo não tem. Eu vou até ler daqui a pouco para vocês. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, de mim mesmo eu não vou ter. Pedro disse assim, não tenho prata nem ouro, de mim eu não tenho nada para dar, mas em nome de Jesus eu digo, levanta e anda. E eles estavam questionando, como é que vocês fizeram isso? Que autoridade vocês têm para isso? Em que nome vocês fizeram? Versículo 8, que nós vamos chegar lá. Versículo 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel. Vamos ler? Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Diga graças a Deus. Irmão, não tem problema, não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem tristeza, não tem porta fechada, não tem amarração, não tem macumba, não tem mal olhado, não tem feitiço, não tem demônio, não tem anjo, não tem homem que resista quando nós invocamos o nome de Jesus. O problema é que nós não temos muita coragem de fazer isso. Nós ficamos ciscando, tentando achar uma fórmula para resolver o problema. Não sei se de repente eu fizer isso, fizer aquilo outro, de repente eu resolva. Mas era só invocar o nome de Jesus. Pastor, eu não entendo, e tem gente assim. Por que para mim as coisas não dão certo? Invoque o nome do Senhor. Invoque o poder de Deus. Ore sério. Se até hoje a sua vida, você entende que ela tem sido uma vida travada, parada, amarrada,
Pastor, eu começo a melhorar um pouquinho na vida, parece uma coisa. Quando começa a melhorar assim, acontece alguma coisa e dá tudo errado. E põe tudo a perder. O que eu faço? Invoque o nome do Senhor, irmão. Eu vou até falar uma coisa para vocês. Eu conversei com a minha esposa esses dias. E eu estou falando para todo mundo que me pede um conselho, eu falo isso. Você quer ver a coisa mudar completamente? Ache alguém, pode ser o pastor da igreja, pode ser a esposa, o marido, pode ser um parente, um irmão, mas tem que ser alguém da fé, da fé. Dê a mão com essa pessoa, segure na mão dela, você fala para ela assim: irmão, eu estou passando uma luta, você poderia concordar aqui comigo nessa oração, que em nome de Jesus esse mal vai cair por terra? Mas você tem que achar alguém que seja da fé, porque alguém que é religioso pode até atrapalhar a sua vida. Você vai querer fazer oração com o religioso, aí ele começa com aquela ladainha, aquela reza fraca. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai, então obrigado, que se nem Deus quer, quanto mais não vai dar certo. Não, vamos orar sério aqui. Tem que ser alguém da fé. A pessoa que vai orar dizendo assim: irmão, a Bíblia diz, pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Então vamos orar, põe a mão aqui. Mas o meu caso, o médico disse, não tem jeito. Parabéns para o médico que estudou muito para entender o que está diante dos olhos dele e faz bem feito. Nós não estamos falando do que está diante dos nossos olhos. Irmãos, presta bem atenção que isso aqui é a palavra de Deus, não fica distraído não. Esse caso aqui, nem fisioterapia dava jeito, irmão. E olha que a fisioterapia é coisa boa, né? Nós temos a obreira aqui da igreja que é fisioterapeuta, e um dia desse ela tratou um menino aqui, e a mocinha também, que às vezes ela trata, que são atletas, né? E a pessoa chega aqui toda moída, irmão. Ela pega uns aparelhos ali, uns negócios que dá choque, que não sei o que, e vai para lá e vai para cá. Quando termina, a pessoa já está pronta de novo para exercitar. Fisioterapia é coisa boa, mas não faz milagre, né? Aqui fisioterapia não dava jeito, irmão. Tem coisa que fisioterapia dá jeito e tem que fazer. Aqui o homem era coxo desde o ventre da mãe dele. Tem coisa que não tem solução se não for invocado o nome de Jesus. Pastor, eu e minha mulher, a gente tenta se entender, até melhora um pouquinho, até chegar ao próximo boleto. Aí começa o pau quebrar de novo, e é xingamento, é panelaiada, é conversa, é gritaria, e não sei o quê. Mas se continuar assim, já já o demônio planta um adultério, já já o demônio planta um divórcio. Você tem que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor e dizer: eu não aceito isso, em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho força. Una-se a alguém, se você não está com essa força, se una a alguém, ou toda quarta-feira e sexta-feira, vem aqui unir a fé comigo, porque eu não vou ficar perguntando para Deus se por acaso é da vontade dele te abençoar, porque se não fosse a gente nem estava aqui, né? Deus quer nos abençoar, irmão, amém? Deus não quer coisa errada, pecado, fofoca, mentira, isso Deus não quer, mas abençoar Deus quer. Esse caso aqui não tinha jeito. Pedro e João subiam juntos à oração, olha lá os dois, estavam os dois na fé. O homem falou: você me dá uma esmola? Eles olharam e falaram: não. O que temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu acredito, não está escrito, só acredito porque é até uma interpretação extensiva. Você acha que esse homem voltou para a porta da igreja para pedir esmola depois? Mas claro que não, irmão. Evidente que não. A Bíblia diz que ele entrou saltando e louvando a Deus. É assim que Deus quer você. Deus quer você saltando e louvando a Deus.
Pastor, eu tenho andado numa depressão, e se você não invocar o nome do Senhor rapidamente, é perigoso você não sair da depressão. Já tratou, já foi no psicólogo, eu conversei com uma irmã aqui um dia, já tomou o remédio que o outro deu, e tem hora que parece que virou água o remédio, a pessoa toma, não faz mais efeito. O próprio médico diz isso, aí ele vai e aumenta a dosagem. Passa um tempo, parece que o organismo se acostuma, não sei o que é, daqui um pouco não está fazendo efeito mais, aí tem que fazer, aumenta a dose, daqui um pouco não está fazendo efeito mais, aumenta a dose, daqui um pouco a pessoa está com problema no rim, está com problema no estômago, está com problema pior ainda na cabeça, está andando igual um zumbi, não consegue conversar. Invoque o nome do Senhor, irmão. Quem pode ter autoridade para mandar parar o remédio é o médico. E quem tem autoridade para dizer invoque a Deus é o ministro de Deus. Eu sou ministro de Deus. Invoque a Deus. Eu não vou ficar desse jeito. O que vai acontecer? O nome do Senhor vai te levantar. No Evangelho de João, capítulo 15, lá no versículo 5, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, nada podereis fazer. É simples assim. Você sabe que até o remédio, a medicação ou o tratamento que a pessoa faz e que já não tem efeito, quando ela começa a buscar a Deus, aquele tratamento começa a funcionar também? Começa a dar certo. As coisas vão ficando bem. O Salmo 18, verso 3. Salmo 18, verso 3. Vamos ler bem forte assim para fora. Homem com voz de macho, né? Que Deus fez o homem macho. E mulher com voz de fêmea, porque Deus fez a mulher fêmea. Vamos lá? Salmo 18, 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Solta a voz e diz, e ficarei livre dos meus inimigos. Acabou. Vai cair por terra. Dá essa oportunidade para Deus te ajudar. Dá essa oportunidade. Você já tentou de tudo que é jeito resolver e não está conseguindo? E pior, hein? Tem gente conseguindo resolver o problema, arrumando outros dois piores. Que para resolver um problema, a pessoa às vezes acaba dando lugar, causando outros problemas. Coisa séria. E se invocar o nome do Senhor, dá tudo certo no nome de Jesus. No Romanos 14, está aqui também anotado, Romanos 14, lá no versículo de número 11. Romanos 14, 11. Ele diz assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Não existe a possibilidade de você invocar o poder de Deus e o mal continuar em pé dando risada de você. Não tem essa possibilidade. Não tem a possibilidade de você invocar a Deus e mandar o mal embora e ele continuar. Eu vi ontem, foi rapidinho um videozinho assim, eu não sei nem de qual denominação que é, sei que é tradicional. E os tradicionais raramente acreditam em cura divina. Eles acreditam que Deus cura, mas raramente eles acreditam no dom da cura, até porque é dom do Espírito Santo. Bom, e eu vi um tradicional, um pastor, eu até achei que ele ia falar o contrário. Ele falou assim, a oração para mandar o mal embora, a oração para tomar posse de uma bênção, a oração para se levantar. Aí eu estava esperando ele dizer, isso tudo é conversa fiada, né, que eles não acreditam. A oração
para dizer eu sou uma bênção. A oração, e ele foi citando as orações que normalmente nós fazemos aqui. A oração para dizer fique curado. Ele falou assim no final: essa oração é muito importante, tem que ser feita. É igual a oração que você ora se arrependendo dos seus pecados. Para Deus perdoar, você tem que pedir perdão e se arrepender. E para Deus abençoar, você tem que clamar a bênção de Deus. Falei, para um pastor tradicional, mas é muito difícil, eu não sei nem se ele é o presidente, se não for já vai tomar bronca. E ele falou isso, eu falei, meu Deus, obrigado. O Senhor está abrindo o entendimento, até daqueles que são irmãos nossos em Cristo, claro, mas daqueles que sempre foram muito fechados, que chamam a nossa teologia de teologia da prosperidade, né? Eles falam que eu acho melhor até do que da miséria, né? Mas fala teologia da... Não, isso é a palavra de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então vamos lá. Você diz ao mal, sai da minha vida em nome. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair. O joelho tem que se dobrar. Os anjos de Deus, que não atendem a sua voz nem a minha, eles atendem a voz de Deus. Se eu invoquei o poder de Deus segundo a palavra de Deus, os anjos de Deus obedecem à voz de Deus. Se eu disse para um demônio, como esse caso que foi as visitas que eu fiz, que foi em outro estado, inclusive, nem foi aqui, foi essa semana, mas foi no outro estado. Nas casas que eu entrei, não precisava nem do detector, né, de demônio. Você entra assim, você já percebe que tem coisa errada. Aí eu chego, percebo que tem coisa errada, aí eu costo a cabeça, faço igual muitos irmãos, aí falo assim, tem alguma coisa errada aqui, hein? Né, irmã Maria? Não resolveu nada, né? Eu chego e falo, eu estou sentindo que tem coisa errada, hein? Eu senti que fizeram uma macumba aqui para essa família. Isso não resolve o problema de ninguém. O que resolve é você invocar a Deus, já que Deus mostrou, é ou não é verdade? Rapidinho, olha aqui para mim. Você entra no banheiro da igreja, não é o caso que aqui os obreiros são caprichosos, tá? Antes do culto e depois do culto, a igreja é feita a limpeza. Mas vamos dizer, você entrou no banheiro, o banheiro está sujo. Aí você sai de lá resmungando. Porque o banheiro dessa igreja está sujo, como é que pode? Ué, se você viu, por que... Se Deus mostrou para você, era para quê? Para você limpar, não é para resmungar. Aí a pessoa chega e fala assim, eu sinto que tem macumba, hein? É igual o banheiro sujo. Está sujo. Se está sujo, tem que fazer o quê? Tem que limpar. Se tem um mal, tem que fazer o quê? Expulsar. Se tem pecado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair de perto. Eu tenho que agir. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Deus não te fez para ficar na margem do rio da tristeza. Deus te fez para você enfrentar os seus problemas, firme, com oração, quando for preciso, e às vezes com jejum, com determinação de gente que sabe orar, né? Determinação é mandar o mal embora, tá, pessoal? Resumindo, quem não sabe, determinação é sai Satanás e pronto, e acabou. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aí você se levanta. Aí você começa a vencer. Faz o teste. Daqui 30 dias, hoje é dia 11, né? Daqui 30 dias será a Santa Ceia do Dia das Mães, 11 de maio. Daqui 30 dias, faz isso todo dia. Levante-se e una sua fé comigo ou com alguém. E todo dia você diz, as portas já se abriram. Você pode contar 30 dias.
Daqui 30 dias você vai olhar assim para trás e falar: rapaz, não é que dá certo? Deus abençoou, você vê o filho melhor, você vê o marido melhorando, você vê a sua saúde melhorando, você começa a ter um ânimo diferente e dá tudo certo. Diga glória a Deus. Vamos orar com essa fé? Fique em pé, por favor, mas é a oração de filhos de Deus, tá? Coloque a mão sobre o teu coração. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, e o que mais? E orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Declare: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Em nome de quem? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Diga mais uma vez: vai dar tudo certo. Pode acreditar, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Declare com a alma: vai dar tudo certo. Em nome de quem? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
Pode acreditar, Deus é bom. Pai amado, a nossa fé está unida. Precisamos só de 2 pessoas para fazer isso. E eu estou unindo agora a minha fé com a fé desse homem e desta mulher. O meu Pai, com a fé dessa moça, rapaz, desse jovem. O meu Deus querido, desta minha irmã, desta senhora. A minha fé está unida agora, minha irmã, com a sua fé, meu irmão, para abençoar a sua casa, a sua família, para repreender o mal. E se você tem se sentido travado, se você tem se sentido amarrado, se você tem percebido que as coisas não têm dado certo para você, una a sua fé com a minha agora, e vamos repreender esse mal na sua vida financeira, profissional, principalmente na sua vida espiritual. Você que tem andado de alguma forma desanimado, entristecido, angustiado, você aqui na igreja, ou quem está em casa também participando dessa live, você que tem dificuldade de se concentrar nas coisas, você que não consegue desenvolver um trabalho, mesmo que ele seja repetitivo, você esquece, dá um branco, você não consegue fazer, quando vê para, trava, na hora de executar um serviço, quando vê você perdeu o tempo, 1 hora, 2, e isso tem te entristecido. Mas eu digo agora, esse mal, sai mal, caia por terra agora. Não é um pedido, é uma ordem. Eu estou determinando agora, diabo, tire as suas mãos, e se tem coisa feita, mandada contra essa pessoa, ou seja, a inveja, o mal olhado, o olho grande, o trabalho feito, a coisa mandada, eu estou paralisando agora esse mal e dizendo: mal, sai agora. O mal, sai agora da vida profissional, da vida sentimental, caia por terra agora. Eu estou abençoando agora a vida desse homem e desta mulher, a vida do filho, da filha também. Eu estou abençoando e declarando agora, as coisas mudam para você, os caminhos se abrem em nome de Jesus. Essa amarração não tem mais lugar, essa tristeza, essa angústia não tem mais lugar. Sai todo mal, vai embora, caia por terra todo mal, vai embora, sai agora, fora dessa vida, fora desta casa, sai dessa família, solte essa pessoa em nome de Jesus, e não volte mais. Levante as suas mãos, e você pode adorar a Deus, e você pode declarar: a minha vida está abençoada. Pode declarar: eu sou abençoado, Deus me abençoou. E Deus me abençoando, ninguém pode impedir. Declare sobre a sua vida nesse momento: eu estou abençoado. A presença de Deus neste lugar abençoou a minha vida. Nessa manhã de sexta-feira do jejum da libertação, você em casa está abençoado. Todos que estão acompanhando a transmissão do culto estão abençoados. Os que vieram estão abençoados. A família está abençoada. Esse lar está abençoado. Pessoas de perto ou de longe. A bênção do Senhor é sobre essas vidas, em o nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. E alegremente vamos aplaudir o nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Deixa eu só perguntar rapidinho, irmãos. Quem estiver assistindo em casa pode dar o testemunho também. Alguém chegou hoje aqui sentindo dor? Pastor, cheguei hoje, cabeça doendo, assim, não estava muito bem, e agora, graças a Deus, já estou melhor. Eu sempre digo assim, ó, irmãos, com Jesus a gente nem aumenta nem inventa, né? Com Jesus é só o fato mesmo, né? Pastor, eu vim hoje, eu estava um pouco angustiado, a cabeça estava doendo, latejando, e agora eu melhorei, ou passou completamente.
Alguém chegou hoje aqui sentindo dor, ou qualquer tipo de dor ou mal, e melhorou? É tudo para a glória de Deus. Amém, Jesus? Para a glória do Pai. Pastor, eu cheguei hoje assim, com peso na cabeça, com uma dor assim. Foi mesmo. E eu senti que melhorou bastante agora. Diga graças a Deus, irmãos. Vamos aplaudir a Jesus. Falar igual o pastor Jaime. O pastor Jaime sempre fala assim, Iris, que a Iris é obreira aqui da igreja, tudo, né? O marido dela também, a família. E o pastor Jaime fala assim, nos sábados, quando os pastores estão na sede, aí de vez em quando, na hora do testemunho, um pastor levanta a mão, né? Falou, pastor, não estava bem. Aí o pastor Jaime fala assim, Jesus cura pastor, cura obreiro, cura o membro, cura todo aquele que crê. Amém? E é assim mesmo, tem que invocar a Deus. As lutas vêm, mas a vitória vem também. Mais alguém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, pastor, eu cheguei hoje aqui sentindo dor, agora eu estou melhor. A Iris vai até em você, e aí você conta a bênção em nome de Jesus. Era o que, irmã? Igreja. Amém. Na verdade não foi hoje, né? Foi na quarta-feira que o pastor até insistiu, né? Se alguém chegou aqui com dor de cabeça, Certo. ou sentindo algum mal. E a gente passou por umas situações, né? No decorrer da semana passada. E eu não sei o porquê, mas aí quando eu cheguei aqui na quarta-feira, me deu aquela angústia, aquela crise de choro, sabe? E aí eu comecei a repreender. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus está me cobrando esse testemunho, porque, assim, o que a gente não vê, o que os olhos da gente não vê, o Espírito Santo de Deus está trabalhando ao nosso favor. Verdade. Né? Então, eu creio que, através do meu testemunho, eu creio que o Senhor está fazendo a obra. Amém. Amém. E passou aquela angústia. Passou na quarta mesmo, eu saí daqui, eu comecei a repreender, né? E aí eu já saí aliviada, sabe, assim, leve. Já ficou bem, já fiquei bem, já alegre, já me alegrei na glória presença a Deus. do Senhor. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Jesus é bom. Mais alguém, irmãos? Fala, irmã Maria. Eu estava desde ontem. Ontem eu estava chateada ontem, né? Com algo. Eu estava chateada com algo que me aconteceu. Aí eu fui saindo de casa. Na hora que eu saí de casa, que eu saí do elevador, a minha perna travou. Essa perna aqui, ela travou. Aí vinha vindo uma funcionária lá do condomínio, falou assim, a senhora precisa de ajuda? Eu falei, não, filha, a perna travou, mas eu não nasci travada, não. Ela vai ter que porque eu não nasci travada. Aí fui-me embora, a perna travando. Hoje eu vim, ainda estava travando. Eu desci ali na rua. Quando eu fui atravessar ali, a perna travou de novo. Eu digo, está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito isso. Aí vim-me embora. E agora, não estou sentindo nada, não. Diga glória a Deus, travadinha. Né? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Podem sentar, irmãos. E a irmã Maria é uma jovem, não é? Eu falo isso sempre para a irmã Maria. Eu vejo a senhora uma jovem, sempre. De disposição de ânimo e de determinação, né? Isso que é a nossa juventude, né? A senhora está com 70, né? 70 mais 1, 70 mais 2. Mais ainda. Você vê? Não, mas é assim que tem que ser o filho de Deus, irmão. O filho de Deus é determinado. Vem uma dor, a pessoa fica, eu acho que isso é coisa da vida. Não. A irmã falou, eu não nasci assim, está amarrado. Em nome de Jesus. E até se tivesse nascido, ia dizer também, eu não aceito, porque Deus já fez a obra. Diga graças a Deus. Irmãos, pessoal em casa, nós vamos encerrar aqui a transmissão. Só preciso, eu preciso só mostrar para vocês, esse daqui é o papel do patrocinador. Eu acredito, irmãos, que toda pessoa que sente de Deus, ela não pode negar o chamado. Por exemplo, no meu caso, quando eu senti o chamado de Deus para o ministério, eu tinha um planejamento, um sonho, estava terminando o curso da Polícia Militar, e era meu sonho ingressar na carreira. E aí Deus me chamou para o ministério. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que atender aquilo que Deus chamou. Eu admiro muito, inclusive, essa profissão, uma profissão muito, né, que deveria, inclusive, ser bem melhor remunerada. E é uma profissão muito boa, que é pacificar, que é procurar proteger a sociedade, dentre outras coisas, né? Muito bem. Mas Deus me chamou para pregar o evangelho, né?
tinha até na época um tenente-coronel muito meu amigo, e quando ele soube que eu tinha, né, desistido da carreira militar para seguir na carreira como ministro de Deus, ele me falou uma coisa assim, ele nem era da fé ainda. Ele falou assim: você vai ser um excelente soldado de Cristo. Falei, ó, Deus usou a boca dele ainda. Coisa bonita mesmo na época, sou grato a Deus por isso também. E quando a pessoa sente o chamado de ser patrocinador, é a mesma coisa. Eu nunca me vi em condições de ser um pregador do evangelho, irmão. Nunca mesmo. Porque é uma tarefa complicada, difícil, demais, né? Muito difícil, não é brincadeira. Aliás, na obra de Deus, qualquer coisa que Deus te chame para fazer, esteja bem preparado para enfrentar as adversidades que virão. E sempre crendo, Deus me chamou, Ele vai me capacitar, né? E dar condições. O patrocinador é o quê? É a pessoa que uma vez por mês, ela vai ao banco e faz um depósito para uma dessas contas que tem aqui no papel. Esse é o patrocinador. Se a pessoa não tem tempo de ir ao banco, ela pode trazer aqui na igreja, entrega, nós depositamos. Ou pode, aqui tem maquininha de cartão, tem tudo. Se não souber o Pix, a gente passa também, e fazer aqui na igreja e entregar o comprovante aqui. Esse papel aqui tem uma oração, que é a oração feita por todos os patrocinadores. Excelso Deus. E aí a pessoa faz essa oração. Uma vez por mês, ela contribui. Eu sei de uma coisa, nunca vai fazer falta, porque quem Deus chama, Deus dá condições. Amém? O papelzinho para preencher é esse aqui. Você não precisa entregar hoje, se quiser entregar pode, se não pode levar para casa, preenche, depois traz. E não precisa dar nenhum real agora também. Você pode fazer a sua doação até o final do mês aí. O quanto antes melhor, né? Mas até o fim do mês você pode fazer. As irmãs vão passar, quem sentir de pegar, pega e leva para casa. Aí você depois dá uma lida, medita. De repente Deus toca o seu coração de patrocinar a empresa, ou fazer igual uma jovem, que hoje é uma jovem senhora, que ela não arrumava o marido de jeito nenhum, irmão. Era uma amarração que só Deus. Ela já estava batendo lá quase 30 anos na época. E ela queria casar, não é que ela não queria, ela queria casar. E aí um dia um missionário falando do patrocinador, olha o que ela sentiu. Ela sentiu de fazer a inscrição, mas aí ela colocou o nome dela, e do lado ela colocou assim, tracinho, meu marido, e profetizou. Ela falou, vou fazer uma oferta por essa bênção que Deus já me deu, que é o ministério do casamento, né? E aí ela fez isso. E o que aconteceu? Se eu não me engano, foram 2 anos depois, mais ou menos isso. Ela estava casadinha, direitinho, casou com um policial militar, que era membro da igreja, casou, hoje ela tem 2 filhos. Eu creio nisso, irmãos, que quando Deus toca, não é que todo mundo tem que fazer o mesmo, mas aquilo que Deus fala com você, né? Você vai e faz. Amém? Em nome de Jesus. Pode fazer por um filho também, por alguém, é uma oferta especial. Então é isso, irmãos, pessoal em casa, que Deus abençoe, fiquem na paz. Domingo, o que vai ter domingo aqui na igreja mesmo, igreja? Vai ter a Santa Ceia do Senhor. Só estão dispensados os que não têm juízo. Esses não precisam vir. Todos que têm juízo devem estar na casa de Deus, ou na igreja que você congrega, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, fique na paz.